Fala galera, tudo certo? Bom, hoje vai ser um vídeo, continuação do penúltimo vídeo que eu postei, porque eu tô acabando de postar outro vídeo que vai ser o repost da minha evolução de 2019, porque o vídeo que eu postei teve vários problemas com alcance e eu vou repostar porque senão ele vai ficar perdido no espaço-tempo, tá ligado? E não é algo que eu quero. Hoje eu vou falar sobre como eu consegui chegar aos meus 47 de braço em 5 meses, mais ou menos, em 4 meses. Sendo que eu comecei com 43. Ou seja, eu ganhei cerca de... eu ganhei 4 centímetros de braço em 4 meses, 3 meses mais ou menos, porque depois de um tempo se manteve estável e não evolui mais. Eu vou começar falando do que pra mim é o mais importante, que é a dieta. Na realidade, a dieta não é mais importante pra mim, o mais importante é o treino. Mas eu vou começar falando sobre a dieta. Primeiro, eu comecei com cerca de 3.500 calorias e fui subindo gradativamente de acordo com o meu peso. Eu confesso pra vocês que não foram todos os dias que eu contei macros. Na realidade, eu acho que só uns 30% dos dias eu contei macros, porque eu comia praticamente a mesma coisa todo santo dia. E isso ficava uma maneira mais fácil de administrar as coisas. Muitos fisiculturistas fazem a mesma coisa. Eles comem a mesma coisa todo santo dia e eles só manuseiam e manipulam as coisas através de o que eles comem e não os macros que eles estão ingerindo ou as calorias. Se eles, por exemplo, fazem 4 refeições das mesmas coisas todo santo dia, ele vai mexendo nas quantidades e nos tipos de alimento para ver a reação do corpo, a reação na balança, a reação no espelho e a reação na finura da pele e tudo mais. E na resposta dos músculos e de glicogênio e de todas essas coisas. Mas o meu foi mais bruto, porque tipo, eu tenho um conhecimento muito bom do meu corpo. Eu faço dieta há mais ou menos 4 anos e dá pra eu ter uma noção mais ou menos de como o meu corpo trabalha. Eu diria que eu tenho tipo umas 70%, 60%, até 80% assim de noção de como o meu corpo trabalha durante todo esse tempo de experiência, dieta e de observação que eu venho tendo. Então eu consegui ter uma noção do que eu deveria fazer para eu ganhar músculo. E isso você só consegue conhecer com o tempo, testando dietas, testando maneiras de fazer dieta, testando maneiras de comer, testando quantidades, maneiras e tudo mais em relação à dieta para saber o que você se dá melhor. E eu sou um cara que eu preciso comer muito para crescer, cara. Mas o problema é que eu não posso passar muito tempo em booking porque eu vou começando a perder a linha e vou começando a ficar muito gordão. Tanto que vocês podem ver que eu realmente fiquei um pouquinho gordinho nesse meu booking. Mas, cara, eu juro pra vocês que da metade pra frente foi quando eu comecei a ganhar gordura e eu não tava vendo isso. Porque eu queria crescer mais, de fato, só que não deu certo por muitas questões que eu vou explicar agora. Na minha dieta eu comia basicamente aveia, banana, pão, queijo, leite, todas essas coisas que são mais densas caloricamente, só que não são lixo. E eu fazia cerca de 2 a 3 refeições de alimentos sólidos, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, frango, ovo e essas coisas assim. E fazia mais 1 ou 2 refeições de pão, aveia, leite, banana, queijo, essas paradas assim, tá entendendo? Que, como eu já falei, não são lixo, mas também são densas caloricamente. Tudo isso chegou a mais ou menos 4.500 calorias. Eu, alguns dias, cheguei a comer 5.000 calorias, mas isso foi durante a mesma época que eu estava ganhando peso, ganhando músculo, sem ganhar tanta quantidade de gordura. Eu tive problemas com isso graças ao ajuste hormonal que eu fiz no meu Blast, porque durante esse tempo eu fiz meu primeiro Blast, que eu usei, cara, eu vou falar aqui numa linguagem que o YouTube não saiba que eu estou falando sobre danoninhos, entendeu? Eu comecei com 20 mg de dianinha por dia e cheguei a 30 mg de dianinha por dia. Ou seja, eu fiquei mais ou menos uns 1 mês com 20 mg por dia e fiquei mais 1 mês e meio com 30 mg por dia.
E durante esse tempo eu tive os melhores resultados, eu cresci praticamente seco em relação a como eu já estava. Eu fiquei muito inchadinho, inchadinho. Eu fiquei bem inchado, fiquei com bastante volume e eu mantive isso durante o resto do booking. Eu consegui até ganhar mais, mas eu tive que fazer um outro ajuste. Eu descontinuei o uso da Diana. Me desculpe por ter que ficar interrompendo toda hora, porque tem algumas palavras que desmonetizam o vídeo. Mas enfim, eu continuei com 300 miligramas de texto por semana. Isso foi desde o início e está se mantendo até agora. Sempre 300 miligramas por semana. E eu continuei com essas 300 miligramas por semana. E depois de mais ou menos um mês e meio, eu tive que abaixar mais um pouquinho, porque a desgraça dos Correios começou uma greve e não entregaram meu pacote a tempo. Ou seja, eles atrasaram 2 meses. E eu fiquei 2 meses usando uma dose muito baixa de texto. E eu tive que usar um propionato muito ruim. Na verdade não é tão ruim, ele me serviu bastante. Só que eu tive que usar uma dose alta para tentar imitar o que seria umas 200 miligramas mais ou menos por semana de texto. Eu tava tipo usando, sei lá, 3 ml, 3 ml, 3 ml por semana para tentar imitar, sei lá, 0,8 de enantato de qualidade que eu uso. Ou seja, isso prejudicou bastante e eu continuei treinando e comendo da mesma forma que eu treinava e comia quando eu usava a Dianinha. Ou seja, eu acabei engordando, porque eu estava no meu limite, no limite de músculo que eu consigo acumular naquela dose de hormônios. Ou seja, se você usa 200 miligramas de hormônios por semana, você vai atingir um certo limite de acúmulo de massa magra. Se você for de 200 para 400, você vai ter outro limite de acúmulo de massa magra. Você pode melhorar, é claro, você pode melhorar em vários aspectos, mas no que se diz a volume é bem difícil. Então, eu cheguei nesse meu limite, que eu estava com aquela dose, e eu não consegui progredir. Eu estava progredindo muito bem quando eu estava com a Dianinha e a texto. Só que, enfim, eu não podia dar continuidade no uso, e acabou que eu me fudi todo e fiquei parecendo uma bola. Tanto que eu não vou deixar imagens aqui, porque eu fiz um vídeo mostrando todos os resultados em relação a isso. Mas no meio do booking eu estava com uma aparência muito melhor do que no final do booking. Mas eu ainda consegui acumular um pouquinho de massa magra, mesmo com essa dose baixa de testosterona, porque o treino estava rendendo pra caralho. Porque mesmo que eu não tenha o aporte de uma dose alta de hormônios, eu ainda consegui treinar muito bem. E, inclusive, depois desse vídeo eu irei postar um vídeo sobre todos os lifts, sobre a maior parte dos treinos que eu gravei durante esse 2020 em relação ao meu off-season. Eu vou postar isso para vocês verem como é que foi. Eu tive números muito bons, como eu já falei no vídeo anterior, e é isso aí. E agora irei falar sobre o treino. O treino, em relação à metodologia e a maneira que eu estava levando ele, eu basicamente foquei somente em levantar cargas cada vez maiores. Mas eu não tive muita progressão de carga em relação a levantar cargas novas. Mas eu tive em relação a usar melhor as cargas que eu me cagava todo para conseguir levantar. E eu usei uma divisão de treino AB. Ou seja, eu treinava cerca de 4 vezes na semana. Eu fazia... eu vou deixar aí aparecendo. No A seria perna e costas, porque eu conseguia fazer levantamento terra, agachamento e remada curvada no mesmo dia e no mesmo treino. E no B seria peito, ombro e braço completo, que me daria a possibilidade de treinar todos os músculos que não envolvem a parte de baixo do corpo. E isso é uma estratégia que eu uso. Eu não treino superior e inferior, porque quando eu faço remada curvada, quando eu faço levantamento terra, o meu glúteo, a minha lombar e os meus posteriores de coxa ficam muito atingidos, ficam bem debilitados, e isso me impede de fazer um treino de perna bom no outro dia, entendeu? Então eu prefiro separar assim.
Porque se eu treinar costas muito pesado, meus inferiores ficam bem ruins. Enfim, essa é a forma que eu preferi dividir. E eu vou deixar um texto aqui embaixo explicando totalmente como é o meu treino, para vocês estudarem, fazerem o que vocês quiserem com esse treino. E é isso aí. Não parou. Obrigado, Deus. Bom, continuando. Meu celular parou de gravar, eu vou continuar falando o que eu tava falando, porque eu falei de graça aqui. Mas enfim, falando de aeróbicos, eu tentava fazer mais ou menos 1 hora de aeróbico sempre que eu não treinava, mais ou menos umas 3 vezes na semana. Umas 2 ou 3 vezes na semana, na real, eu fazia isso. E dava cerca de 2 a 3 horas de aeróbico por semana, e isso era com o objetivo de tentar melhorar minha sensibilidade à insulina. Ou seja, eu tentava fazer sempre aeróbico em jejum e às vezes pós-treino, quando eu não teria tempo de fazer aeróbico no outro dia. Aí eu fazia meia hora, 1 hora de aeróbico pós-treino. Isso com o objetivo de melhorar a sensibilidade à insulina e eu ganhar mais massa magra por mais tempo, sem acumular tanta gordura. E eu também fazia outras estratégias, como por exemplo, jejum intermitente. Eu terminava minha última refeição de 8 horas da noite, 9 horas da noite, mais ou menos, e fazia a primeira refeição de 1 hora da tarde, meio-dia às vezes. Isso dá um intervalo bom de tempo para um jejum intermitente. E eu também fazia a estratégia de tomar metformina antes de dormir, para melhorar o cardio em jejum. Esse é o objetivo dessa estratégia, no caso. Mas também melhora a qualidade que você acorda quando você acorda. A qualidade que você tá quando você acorda. Isso eu sempre sinto, sempre que eu tomo metformina antes de dormir, eu sinto que eu acordo menos retido e com o músculo mais cheio, tá entendendo? E isso é uma coisa boa, porque quando você está com menos insulina circulante, você consequentemente aumenta a quantidade de GH. Isso é uma coisa que eu inventei na minha cabeça, que faz sentido se você for levar em consideração a ação das coisas, mas eu não sei se a metformina age exatamente desse jeito. Enfim, se algum dia sair algum estudo sobre isso, perfeito. Pode me refutar ou pode falar que eu estou certo, mas eu criei essa teoria na minha cabeça. Enfim, eu não sei se ela é real, mas faz muito sentido. E é basicamente isso aí. De suplementos, eu usei literalmente nada, nem creatina, não usei multivitamínico, não usei whey, não usei albumina, não usei literalmente nada. E eu não usei nada só porque eu não tinha dinheiro para gastar com isso mesmo. E é basicamente isso aí. Deixa eu ver se eu usei mais alguma coisa. Se eu esqueci de algo. Acho que não. Acho que eu não esqueci de nada. E é basicamente isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like. E é isso aí. Tamo junto. Eu não sei por que eu fiz isso. Esse símbolo é de paz e amor e reggae. Tá ligado? Valeu!